Eu vou passar o controle aqui para o consultor Fábio Oliveira, que está conosco aqui e vai iniciar a apresentação dele. Fábio, bom dia novamente. Fica à vontade, amigo. Está com você. Legal, Valdir, muito obrigado. Então tá, primeiramente, bom dia a todos novamente. Meu nome é Fábio Oliveira, sou consultor de prevenção a fraudes pela iMart. O tema dessa apresentação de hoje será o IBM i2 Analyst Notebook. Tentar voltar aqui essa apresentação para a parte de recursos e benefícios. Desde já eu agradeço pela atenção e também pela presença de todos. O escopo dessa apresentação basicamente contempla uma introdução para contextualizar esse tema, né? Depois, brevemente, uma definição do que é o Analyst Notebook. Falarei também sobre a versão mais recente do produto hoje. Entrarei na parte de benefícios de interface, por onde começar, quais são as opções de se trabalhar com o Analyst Notebook hoje. Recursos de análise, que é um ponto bastante importante da solução. A parte de disseminação de casos, uma vez que eu conduzi a investigação e eu preciso fazer o compartilhamento desse conhecimento. Depois nós iremos aqui para uma parte prática na solução, onde eu vou demonstrar alguns aspectos bem importantes diretamente no software. E, por fim, encerraremos com uma sessão de perguntas e respostas. Então, diante desse contexto, a maioria das análises hoje, ela ocorre sempre em dados lineares, né? Consequentemente, esses dados possuem diferentes formatos, né? E todo esse cenário de trabalhar com tabelas, arquivos, planilhas, isso faz com que se exija, né, um conhecimento técnico avançado em diferentes tipos de linguagens, né? Deixa eu só minimizar essa tela aqui, só um minutinho. Em diferentes tipos de linguagem, né? Então torna muitas vezes esse trabalho analítico um pouco complicado no sentido do envolvimento de pessoal técnico altamente qualificado, né? Então, diante desse contexto, eu vos apresento a solução IBM i2 Analyst Notebook, que é uma ferramenta extremamente poderosa para a realização de análises através de diagramas, onde eu saio do contexto de dados lineares e passo a trabalhar com as informações de forma visual, extremamente amigável e intuitiva, conforme aparece aqui no canto direito desse slide. Então, eu não vou trabalhar mais com tabelas, isso seria apenas o ponto de partida, né? E eu vou conduzir as minhas análises sempre nesse formato visual, né, que é o formato de diagramas. Então, aqui uma breve definição, né, do que é o Analyst Notebook. É uma ferramenta muito poderosa, analítica, visual, projetada para identificar anomalias e atividades criminais, dando ao investigador o poder de se tornar mais amplo e contundente em espaço de tempo menor. Informações-chave em dados complexos de diferentes fontes podem ser agrupadas rapidamente, otimizando o tempo das análises. Então, basicamente, aqui para quem não tem, nunca viu a solução ou não sabe do que se trata, né? Acho que essa é uma boa definição que consegue nos dar aqui um bom norte para a gente prosseguir com as demais informações. Para quem já faz uso do software, né, só para que vocês possam se situar em relação às versões, hoje a versão atual é a versão do Analyst Notebook 9.2.2, que teve o seu lançamento aí em 25 de junho de 2020. Então, só para vocês possam se situar em relação a isso também. E aqui uma informação bastante importante, né? O IBM i2 Analyst Notebook é apenas um componente da suíte de produtos IBM i2. Infelizmente, muitas pessoas ainda se confundem com isso, né? Então, aqui nesse slide, por exemplo, nós temos um ecossistema de produtos IBM i2, que aqui estão representados por esse desenho de arquitetura aqui, no caso da versão Enterprise, né, do IBM i2, onde eu tenho aqui, por exemplo, diversos componentes, né? Então eu tenho aqui do lado esquerdo a parte do iBase, que aqui ele poderia ser usado como um repositório de inteligência. Aqui mais à direita eu tenho a parte do i2 Connect, que aqui seria mais voltado à parte de conexão direta a banco de dados internos e externos. Porém, o que é importante ficar claro aqui, né, nessa arquitetura, que isso aqui é apenas um exemplo,
porque essa parte especificamente ela é extremamente flexível, né, onde o cliente pode compor essa arquitetura, por exemplo, só com o iBase, junto com o Analyst Notebook, tem a parte dos plugins, conforme o Valdir demonstrou no início da apresentação, o QCred. Então, basicamente, nós da Imart, enquanto parceiros Platinum da IBM, certamente podemos ajudar na melhor escolha aí de uma arquitetura adequada. Entretanto, o nosso foco hoje será apenas essa caixa onde está demonstrado aqui o IBM 2 Analyst Notebook. Então, aqui a parte de destaques da interface do produto. O primeiro aspecto que eu acho que vale a pena ser ressaltado em relação à interface do software, ele vem aí com um formato Ribbon, né, aplicado às versões mais recentes do Windows Office, por exemplo. Então, ele também se aplica aqui ao IBM 2 Analyst Notebook. Esse formato de menus, né, que popularmente conhecido como Ribbon, auxilia bastante a parte de compreensão e localização de funcionalidades, sem contar que minimiza aí a quantidade de cliques, né? Então, isso para usuários, para clientes que estão tendo contato pela primeira vez com o produto, o ambientar a ferramenta é um processo muito tranquilo, né? Não é nada que exige demande muito tempo em termos técnicos, né? O aspecto visual da ferramenta é bastante amigável. A solução conta também com dicas informativas, isso para fornecer ajuda mais imediata no ponto de uso e tornar mais fácil o acesso ao apoio específico. O que isso quer dizer, né? Repousando o cursor do mouse sobre uma determinada funcionalidade, automaticamente abre-se uma pequena caixa com um resumo, né, uma explicação mais resumida do que se trata aquele determinado recurso, e exatamente naquele ponto, se você deseja uma informação mais aprofundada, ele habilita esse link onde está representado aqui como Diga-me Mais, que faz um hiperlink aqui diretamente para a parte da ajuda da solução, que aí você tem um conteúdo com um pouco mais de detalhes, né? E uma vez que você está com o produto, por onde começar? Quais são as formas de trabalho com o IBM 2 Analyst Notebook? Basicamente, são 3 maneiras possíveis, né? Uma seria através da inserção manual de objetos, né, que é a forma, acredito que a maioria dos clientes utiliza, né, no primeiro momento. Você pode fazer isso através da importação de arquivos, então eu tenho ali arquivos CSV, arquivos TXT, eu posso fazer a carga dessas informações diretamente para o Analyst Notebook, ou eu posso fazer a conexão com outros componentes aí da suíte IBM 2, por exemplo, o próprio iBase. Nessa sessão de hoje, o foco principal será na parte de inserção manual de objetos e importação de arquivos. Quanto à inserção manual de objetos, os elementos são sempre dispostos e agrupados em paletas, onde basta selecionar o objeto, clicar e arrastar para a área do diagrama. Então, essa daqui é uma forma bastante simples e amigável, realmente, de se trabalhar com o produto. Nessa parte de inserção manual, acho que é importante ressaltar que a solução ela suporta que se trabalhe com documentos PDF, .doc, arquivos de áudio, arquivos de vídeo também, MP4, registros de imagens, onde eu basicamente eu posso trabalhar com isso de 2 formas, né? Eu posso inserir esses dados diretamente no diagrama ou apenas referenciar essas informações. A diferença principal aqui seria realmente em relação ao tamanho do diagrama final, né? Tendo em vista que muitas vezes eu estou constituindo um diagrama para representar todo um teor de um processo. Esse processo é bastante extenso, então eu posso apenas fazer a referência a esse determinado processo e não necessariamente carregar todas as informações para dentro do diagrama. A parte de importações de arquivos, aqui nós temos, conforme eu falei, né, são diversos formatos suportados, então pode ser tanto a parte de um arquivo CSV, um TXT, XML, até mesmo planilhas do Excel, né, embora isso não seja muito recomendado por conta das famosas armadilhas, né, que o Excel às vezes proporciona, através de, ele pode truncar um campo, tem os formatos, a configuração regional das máquinas. Então, a gente sempre recomenda trabalhar com os arquivos no formato de texto, mas existe sim a possibilidade também de importar isso via XLS.
O processo de importação ele é feito totalmente através de um wizard, então, ponto bastante importante é que não é necessário nenhum tipo de código complexo, né, que torna esse processo bastante simples também. Durante o processo de importação, a solução provê de forma nativa uma série de opções para a parte de data cleaning, onde eu, sem o uso de códigos complexos também, novamente, eu posso fazer uma série de tratamentos nesses dados. Então, imaginem, por exemplo, um cenário como eu tenho nesse print, de números de telefone, onde eu tenho hífen, ponto, parênteses. Então, eu posso, através dessas ações disponíveis, né, que eu tenho nesse recurso de ações de coluna aqui, facilmente eu posso tratar esses arquivos, então eu posso remover aí a parte do ponto, deixar a informação o mais uniforme possível. E eu tenho a possibilidade também, isso é um ponto bastante interessante, mesmo que eu não vá, né, o intuito não seja necessariamente consumir esses dados no diagrama, eu posso utilizar essa funcionalidade simplesmente para o recurso do data cleaning, faço uma exportação desse arquivo para alimentar um outro sistema, algum outro banco de dados que eu tenha, né. Então, além da parte da importação, eu posso também utilizar esse recurso apenas para o tratamento do dado. Então, acho que esse é um aspecto que poucas pessoas conhecem e que vale a pena ser ressaltado, né. Esse processo, normalmente, né, com os meios atuais, você precisa de uma série de códigos, conhecimento em uma série de linguagens, né. Aqui eu faço isso por um processo muito mais intuitivo e simples, né. Eh, a parte das importações, elas são sempre salvas no formato de especificações, então, essas especificações elas podem ser compartilhadas entre os diferentes investigadores, entre os diferentes analistas, né, então isso torna realmente o processo, mais ágil possível, né. E depois de importar os dados, né, eu tenho aí, né, disposto também na solução uma série de opções para organizar esse diagrama, né. Então a solução provê também aí uma série de recursos, eh, de organização, né, então eu tenho diversos formatos de layout pré-definidos. Tem o formato de hierarquia, isso eu vou demonstrar para vocês, na parte prática aí da nossa sessão de hoje. A solução conta também, né, com o diagrama de linha de tempo, então todo aquele cenário que eu tenha, uma cronologia de acontecimentos, eu tenho eventos com data e hora, e eu preciso representar isso em forma de linha de tempo no diagrama, a solução também conta com uma série de recursos para que seja concebido esse tipo de diagrama, então é relativamente simples trabalhar também com esse formato, que torna a apresentação também bastante interessante. A parte de recursos de análise, eu diria que aqui é o coração realmente do software, né, então eu tenho de forma nativa também uma série de funcionalidades analíticas muito interessantes. Tem, por exemplo, esse localizar entidades correspondentes, que é muito interessante para questão de homônimos. Tenho, redes de conexão, onde eu tenho determinados alvos e eu preciso buscar algum tipo de correlação entre eles. Tenho a parte de georreferenciamento. Infelizmente não vai dar tempo de falar sobre todas as funcionalidades, mas é importante ficar claro para todos que a solução ela é bem rica nesse aspecto também. Então, mesmo que eu tenha um universo de dados, um pouco complexo, com muitas informações, a solução tem toda essa toda essa gama de recursos analíticos aqui que, otimizam bastante e direcionam de uma forma muito interessante o trabalho investigativo. Fábio, só vou interromper você um instante, rapidamente. Caso, como o Fábio falou, o propósito aqui do iLearning é passar um pouco de conhecimento sobre a solução, e caso vocês tenham alguma necessidade preemente, algum ponto de dúvida específico aí no projeto de vocês, por favor, entrem em contato para podemos ajudá-los de alguma forma. Tenho aí meu contato de e-mail e telefone, fiquem à vontade, se precisarem de algum apoio. Desculpa, Fábio, pode continuar. Ok. Então também, quando eu tenha informações de coordenadas de latitude, longitude, então seja, incidência de crimes,
relacionado também à parte de movimentação financeira, todo o cenário que eu tenha as coordenadas de latitude e longitude, eu posso também fazer a parte do georreferenciamento com o Analytics Notebook, seja através do I2, do plugin, né, que a solução provê de forma nativa também, ou através do Earth Google. Basicamente, a diferença aqui entre essas duas formas, né, é que com o plugin da Esri, que é o que já vem nativo na solução, eu tenho a parte do georreferenciamento aqui dentro da mesma interface, né? Então, com muita facilidade eu envio registros do meu diagrama para a parte do mapa, enquanto que o Earth Google eu carrego uma aplicação à parte, né? Mas basicamente o resultado aqui seria o mesmo, tá? Então, uma vez que eu concluí a análise, a solução conta uma série de opções também para que eu prepare esse diagrama para disseminação, né, como a parte do verificador ortográfico, legenda e os aspectos também relacionados à configuração de página, isso tudo muito semelhante aos produtos do Office, né? Então, essa parte também é bem tranquila. E uma vez que eu tenho já o caso concluído, eu fiz a preparação desse diagrama, eu tenho agora a parte da disseminação dos casos. Então, eu posso aqui, por exemplo, gerar um PDF, né, com muita facilidade também desse diagrama, ou eu posso compartilhar também o próprio arquivo do diagrama no formato .enb. E aí, para esses casos, né, onde muitas vezes quem vai receber esse diagrama não tenha o Analytics Notebook, existe uma solução chamada IBM 2 Chart Reader, que basicamente é um visualizador de diagramas. A IBM disponibiliza isso de forma gratuita. Então, depois eu vou colocar esse link aqui para que todos vocês tenham acesso, se tiverem interesse em fazer o download desse software. Ele não tem nenhum tipo de recurso analítico, é basicamente um visualizador de diagramas. Então, ele é sempre indicado para esses cenários, conforme eu comentei, que a análise ela foi conduzida e eu preciso apenas compartilhar o teor dessa análise com pessoas que não tenham acesso à ferramenta, tá bom? Então, a partir de agora eu vou partir para a segunda etapa aqui da nossa apresentação, que seria fazer a demonstração diretamente na solução. Ao final, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas, então fiquem à vontade, caso tenham alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado tanto claro, algum assunto que vocês desejam, né, que a gente explique um pouco mais, então fiquem tranquilos que na parte Perfeito. final nós teremos esse momento dedicado para isso, tá? Legal, Fábio. Por bom ter lembrado. Aí eu peço para que todos coloquem as dúvidas aqui no chat, tá bom? E aí faremos aí as perguntas, direcionaria as perguntas para o Fábio. Obrigado. Legal, então aqui a interface que aparece para vocês nesse momento já é do Analytics Notebook, então eu já carreguei a solução aqui. Então, o primeiro aspecto, né, que vale ressaltar, aquele questão do formato Ribbons, conforme eu falei, eu tenho os menus. Então, se eu entro aqui, por exemplo, uma determinada funcionalidade, à medida que eu repouso o cursor do mouse, ele abre aquela dica informativa, e quando eu entro aqui nesse hiperlink Saiba Mais, ele automaticamente carrega a parte da ajuda da solução. Então, eu tenho aqui uma explicação detalhada de todos os recursos, né? Essa parte realmente ajuda bastante, principalmente para quem não está muito ambientado com a solução, está conhecendo o produto pela primeira vez. Conforme eu falei, existem 3 formas, né, de se trabalhar com softwares. Uma seria via inserção manual de objetos, a outra via importação de arquivos ou conexão com outros componentes da Suite 2. Então, primeiramente, eu vou mostrar aqui a parte de, a parte de inserção manual de objetos. Então, eu venho aqui no menu Página Inicial, entro aqui na opção Inserir da paleta. Conforme eu falei, as informações aqui, elas estão dispostas em paletas, elas estão agrupadas em paletas. Então, se eu clico aqui uma vez em cima dessa lupa, o sistema abre aqui todas as paletas, então tem uma série de informações interessantes aqui relacionadas às entidades, né? Então, entidade basicamente é a informação que eu desejo analisar, que eu desejo representar dentro do meu diagrama, né? Então, eu tenho aqui informações relacionadas a atividades, armamentos, finanças, enfim, a solução ela é bem rica nesse aspecto também, né? Então, aqui, só para a gente
contextualizar um exemplo, né, conforme eu falei, basta selecionar o objeto desejado, então vou pegar aqui essa representação da advogada, eu clico e arrasto para a área do meu diagrama, faço a mesma coisa aqui com esse segundo advogado, por exemplo. Então, a parte de representação dessas informações manualmente é relativamente simples. Eu posso vir aqui e constituir um vínculo entre eles, por exemplo, também da mesma forma. Então, eu clico aqui em cima do vínculo, clico em cima da extremidade 1, que seria aqui a advogada, e clico em cima da extremidade 2. Então, essa parte aqui, basicamente, ela vai funcionar dessa forma, tanto para a questão dos personagens aqui, dos elementos que nós chamamos de entidades, como também para a parte de vinculação. Então, vai estar tudo disposto aqui nessa área do canto direito da tela, relacionadas às paletas, conforme eu falei. Essa é a forma que eu acredito que a maioria, né, dos clientes estão mais habituados a atuar, então eu não vou me aprofundar muito nessa parte, que basicamente a parte de inserção manual é dessa forma que o analista deve proceder mesmo, né? Então, eu vou mudar aqui rapidamente só para a gente ir para a segunda parte, que seria a parte das importações, que eu acho que é onde talvez as pessoas pedem, nos questionam mais, né? Como que eu faço a parte da importação de arquivos com o Analyst Notebook. Então, vou fazer aqui uma importação de um arquivo mostrando o passo a passo para vocês. Então, novamente, eu venho aqui no menu Página Inicial, na seção Importar, seleciono Importar do arquivo. Eu vou pegar aqui um arquivo que nós usamos no treinamento, chamado Telefonemas Caso Batman. Ele habilita aqui essa seção, conforme eu mencionei nos slides, né? O sistema ele provê ali essas formatações para a parte da importação, como o formato de especificação. Então, aqui o sistema está retornando que já existe uma especificação existente para esse arquivo. Então, se eu seleciono essa especificação e clico em OK, ele já vai fazer a importação automaticamente, então eu não preciso percorrer todas aquelas etapas ali do Wizard. Porém, como o intuito é apresentar a vocês como que é feito esse processo, eu vou clicar aqui em criar nova especificação e vou fazer o processo partindo do zero. Então, conforme eu falei, a solução dispõe aqui desse formato de wizard, né, sendo que nessa primeira etapa, basicamente para que o analista, o investigador, possa conferir se a ferramenta reconheceu ali quais são os caracteres separadores, se as informações elas estão dispostas corretamente ali dentro dessa área de visualização aqui. Então, basicamente, esse arquivo é um registro de ligações telefônicas. Então, eu tenho o número de origem, número de destino, tenho a duração das chamadas, a data e a hora. Então, como as informações elas estão dispostas corretamente, né, eu não preciso fazer nenhum tipo de alteração aqui. Se as informações estivessem misturadas, não estivessem aparecendo aqui de uma forma correta, eu poderia selecionar aqui outro tipo de caractere para que o I2 entenda que aquele é o caractere separador. 90% dos casos a ferramenta reconhece isso automaticamente, mas vale ressaltar que se porventura acontecer com algum de vocês, aí basta trocar aqui o caractere separador de coluna. Então, eu vou clicar aqui em avançar. Nessa segunda etapa, basicamente, eu vou dizer para o I2 se os meus dados já contam com o cabeçalho ou não. Então, eu vou selecionar aqui, extrair cabeçalhos da coluna 1. Então, notem que ele fez esse pequeno tracejado aqui em cima do nome das colunas e passou para a parte superior. Esse segundo checkbox aqui, ele é interessante porque muitas vezes nas extrações de bancos de dados, esses arquivos herdam uma série de caracteres especiais, nem sempre as informações elas vêm totalmente parametrizados ali, totalmente limpas, né? Então, para o caso de ter algum tipo de caractere especial, eu posso usar também esse recurso aqui, como, por exemplo, não sei se todos perceberam, mas vou fazer novamente. O meu arquivo ele tem esse símbolo de percentual. Propositalmente, né, isso foi colocado aqui. Então, como que eu faço para remover essa informação? Basicamente, eu seleciono aqui esse checkbox e, a partir desse momento, ele não vai considerar mais esse tipo de caractere especial aqui no nosso processo de carga. Então, vou clicar aqui em avançar. Chegamos aqui na parte de ações de coluna, que conforme eu falei, né, a solução ela conta com uma série de funcionalidades muito interessantes. Então, imaginem que eu tenha
telefones com DDD, telefones sem DDDs, e eu quisesse fazer uma normalização nesses dados, né? Então, tem uma série de recursos aqui, substituir o valor, remover caracteres, que são muito interessantes, principalmente para aquele cenário que eu coloquei, por exemplo, que eu tenha parentes, eu quero padronizar esses números de telefone somente com números. Então, vale a pena realmente explorar realmente essa parte aqui em detalhe. Como o nosso tempo é um pouco curto, eu não vou conseguir explicar sobre todas as funcionalidades, mas acho que a mensagem principal aqui que é importante ficar claro a todos, né, que a solução ela tem esse recurso aqui com um ponto muito positivo, né? Isso ajuda muito o trabalho do analista, do investigador. Tem aqui o botão para exportar, então mesmo que eu não quisesse fazer a importação nesse momento para o diagrama, eu poderia clicar nesse botão que eu basicamente trataria as colunas, tratariam as informações e exportaria isso para um novo CSV, para um novo TXT, enfim, dependendo da demanda, isso pode ser bastante interessante também. Então, aqui nesse outro passo é onde eu seleciono o design, eu tenho uma série de designs aqui pré-definidos, eu vou pegar um projeto em branco para conseguir mostrar mais em detalhes para vocês. Então, basicamente, o que eu preciso fazer aqui? Nessa etapa de designar colunas, eu tenho aqui uma perspectiva aqui das informações do arquivo novamente, e eu preciso construir estrutura. Como que eu quero que essas informações apareçam no meu diagrama? Então, eu vou clicar aqui primeiramente em incluir nova entidade, clico uma vez na área em branco, ele tem essa representação aqui com um círculo e ressalta aqui que a identidade, obviamente, ainda não foi configurada. Então, conforme eu falei, nós temos aqui registros de ligações telefônicas. Então, eu tenho um telefone de origem e um telefone de destino. Então, eu vou inserir aqui uma segunda entidade e eu preciso constituir um vínculo aqui entre essas duas representações para dizer onde eu vou colocar aqui, por exemplo, os dados da ligação, né? A data, a hora que um telefone ligou para o outro. Então, a parte da modelagem da estrutura, basicamente é isso. Eu vou inserindo aqui quantas entidades e quantos vínculos forem necessários. Uma vez que eu fiz esse desenho prévio, eu preciso fazer a atribuição, né, dessas colunas para cada uma dessas entidades, para onde que eu vou mandar essas informações. Então, é muito simples também. Então, eu vou pegar aqui a coluna origem, eu clico uma vez e arrasto, vou trazer aqui diretamente para o campo identidade. Essa informação de identidade é a coluna que eu vou usar como identificador, né? Seria o campo que vai fazer a distinção de um telefone para o outro. Eu venho aqui nessa segunda extremidade, coloco aqui a entidade telefone e destino, defino também essa coluna como identidade. A direção das ligações aqui ela vai estar representada sempre da origem para o destino, né? Então, se porventura o telefone que está no destino, ele ligou para o telefone de origem, automaticamente essa seta vai se inverter. A mesma coisa eu faço aqui também com a questão dos vínculos. Então, eu basicamente vou colocar aqui a data no campo correspondente e a hora no campo correspondente. Aqui na parte da etiqueta, lembra que eu expliquei a vocês que eu tenho um campo identidade, que é o que é o que vai distinguir realmente um registro do outro. Porém, não necessariamente eu teria que ter a mesma coisa, como identidade e etiqueta. Eu posso ter na etiqueta uma informação diferente. Então, para esse nosso exemplo, eu vou pedir para que o I2 mostre a quantidade de ocorrências, né? A quantidade de vezes que cada um dos telefones ligou para o outro. Então, como esse arquivo ele tem um volume considerável de informações, eu vou dispor as informações dessa forma. Então, eu vou ter numa extremidade o número de telefone origem, o número de telefone destino, e no vínculo entre eles a quantidade de incidência de ligações entre eles. Então, aqui nas duas extremidades, a única coisa que ficou faltando é bem semelhante àquela parte da inserção manual, que eu preciso atribuir os ícones, né? Então, eu vou colocar aqui telefone celular na extremidade 1 e na extremidade 2 eu vou colocar também aqui o telefone celular, da mesma forma. Cliquei em OK. Eu poderia usar também os dados aqui de duração, eu tenho uma série de outras opções aqui que são bastante interessantes, mas de forma bem básica, para o nosso exemplo aqui do processo de carga, seria isso.
eu faço esse desenho da quantidade de entidades e vínculos que eu preciso, e depois faço aqui o mapeamento das colunas com as respectivas informações que eu selecionei na parte aqui em branco do diagrama. Então, eu clico aqui em avançar. Aqui são aspectos relacionados ao formato de data EORA. Então, notem que a solução ela apresentou aqui essa exclamação, né, dizendo que tem algum tipo de inconsistência no meu formato de data EORA. Basicamente, para resolver isso, é sempre nesse campo aqui de formato customizado, né, uma vez que isso é bastante comum, essas informações de data estarem em diferentes padrões. Então, como que eu resolvo isso? Basicamente, eu apago aqui esse primeiro D, porque eu tenho aqui, né, dias com um dígito só, ao invés de 2, e o mês também da mesma forma. Então, vou apagar aqui esse primeiro M. Notem que automaticamente sumiu aquele símbolo de exclamação, e o E2 ele reconheceu aqui automaticamente todos os dados aqui de data e hora que constam no nosso arquivo, né? Então, eu vou clicar aqui em avançar. Então, basicamente, eu percorri todas as etapas aqui do Wizard. Então, só recapitulando rapidamente, a etapa número 1, definir colunas, é só uma perspectiva do arquivo para ver se o I2 conseguiu identificar a questão dos separadores. Selecionar linhas, basicamente, de onde eu vou tirar, né, as informações de cabeçalho. Ações de coluna, a parte relacionada ao data cleaning. Design em relação aos formatos, os modelos ali de diagrama, que no caso eu peguei um modelo do zero para exemplificar para vocês. Designar colunas, onde eu faço a parte do mapeamento, né, onde eu faço o famoso depara, né? Tenho aqui as questões relacionadas ao formato de data em hora, que é basicamente para poder fazer um tratamento ali para que o I2 identifique os formatos presentes, né, de data e hora nos nossos arquivos. E por fim, a gente chega aqui nesses detalhes de importação, que é onde eu vou definir aqui basicamente o tema, o assunto daquela especificação de importação que eu comentei com vocês. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar exatamente da forma que está e vou clicar em importar. Ele pergunta, né, ele fala que provavelmente eu devo ter feito alterações na especificação que eu já tinha. Eu vou colocar que eu não quero salvar isso. E nesse momento ele já iniciou o processo de carga. Notem que o processo é bem rápido, então foram criadas 664 entidades, né, com 685 vínculos. Então, nesse momento eu já saí daquele contexto dos dados lineares, conforme eu comentei, né, que é as informações do arquivo, tem as informações dispostas agora aqui no diagrama. Uma vez que eu fiz a importação, eu venho aqui no formato, no menu organizar, né? Lembram que eu comentei com vocês que a solução tem uma série de formatos de layout pré-definidos, então eu vou clicar primeiramente aqui em leque compacto. A solução automaticamente ela reordena, né? Rearranja cada um desses elementos. Então, só para que vocês entendam como que ficou aqui o resultado, né, da nossa importação. Então, eu tenho aqui a representação dos números de telefone, conforme eu falei, e nos vínculos entre eles eu tenho representado a quantidade de vezes que cada um desses telefones ligou um para o outro. Então, essa questão dos layouts é relativamente simples. Então, basicamente eu vou clicando nos formatos aqui pré-definidos e a solução vai ordenando, né, esses dados novamente ali dentro do diagrama. Em cima dessas informações que eu importei, só para a gente contextualizar um pouco melhor, eu entro aqui nas funções de análise, por exemplo. Notem que visualmente eu tenho, né, uma rede aqui de ligações telefônicas, mas eu não consigo ter nenhum insight inicial aqui de forma tão óbvia, né? A não ser que, por exemplo, chame atenção nessa área aqui, onde eu tenho uma incidência maior, tenho uma atividade maior, né, relacionada a esse número de telefone. Mas se eu quisesse fazer isso via recursos de análise, né, como que a gente poderia proceder nesse caso? Então, eu poderia vir aqui em listar os mais conectados, só para mostrar essa funcionalidade para vocês. Essa funcionalidade ela é bastante interessante. Ela é dividida em duas partes aqui, né, contagens em relação à quantidade de vínculos, e na questão de valores seria o que eu defini como etiqueta para cada um desses vínculos. Então, se eu quisesse, por exemplo, saber aqui de forma muito rápida, né, quais desses telefones aqui, ou qual o telefone
que eu tenho a maior quantidade de ligações. Quem teve mais atividade aqui nesse exemplo? Então, eu clico aqui, por exemplo, em maioria dos vínculos, e automaticamente o I2 ele faz uma graduação aqui nessa parte inferior, né? Então, ele identificou que esse telefone aqui, final 3344, ele tem 276 vínculos, ou seja, ele tem 276 chamadas telefônicas. Então, se eu quiser localizar esse telefone aqui no diagrama, eu posso clicar aqui nesse pequeno círculo, que o I2 faz o destacamento estratégico dessa informação, né? Então, é possível clicar aqui nessa parte, ajustar seleção à janela, para aproximar mais, para que fique claro de qual telefone nós estamos falando. E da mesma forma ele faz aqui com os demais, ele ordena aqui, eu posso colocar os 10 primeiros, os 50 primeiros, enfim, isso aqui é facilmente customizável também. Mas o que é mais importante é que a solução tem essa parte do destacamento estratégico, né? Então, embora eu tenha um volume considerável de informações, através das funções de análise eu vou tendo esses insights para conduzir a minha investigação. Esse aqui, que seria o telefone com a maior quantidade de ligações, ficou bastante óbvio, né, até visualmente. Mas se eu quisesse saber, por exemplo, qual o telefone que mais recebeu ligações, como que eu poderia fazer isso? Eu poderia vir aqui nessa segunda função chamada maioria das entradas. E notem que agora eu tenho o telefone final 5074, que é esse telefone que ele fez o destacamento estratégico aqui na parte superior do gráfico. E o que ele está dizendo aqui? Notem que ele tem esse pequeno traço laranja, que está dividido aqui entre para a direita ou para a esquerda, sendo que o centro é 50%. O que isso quer dizer? Esse telefone ele tem 45 chamadas telefônicas relacionadas a ele, das quais 45 delas são de entrada, ou seja, ele recebeu 45 ligações e efetuou 25 chamadas. Então, quanto mais próximo, né, do centro, aqui mais próximo dos 50%, significa que está mais equilibrada a informação. Então, eu poderia, em cima desse recurso analítico também, ter todo esse tipo de insight relacionado ao telefone com a maior atividade, o telefone que mais recebeu ligações, que mais efetuou ligações. Então, esse recurso de listar os mais conectados, ele provê essa parte desses insights também de forma muito, muito ágil. Para a gente conseguir apresentar um pouco mais aqui, imaginem, por exemplo, aqui, eu vou selecionar 2 telefones aleatoriamente. Vou pegar esse primeiro telefone aqui, final 0355, e vou lá na parte inferior do diagrama, vou pegar o que está mais afastado dele aqui, pegar esse telefone que está aqui embaixo, que é o final, deixa eu só aproximar aqui com o zoom, o final 5555. Então, eu selecionei 2 telefones aqui aleatoriamente. Vamos supor que nesse momento eu estivesse fazendo uma investigação e eu precisasse buscar algum tipo de correlação entre esses números de telefone. Obviamente, fica claro que eles não têm ali uma comunicação direta entre eles, não houve ligações telefônicas diretamente entre um e outro. Eles se valeram aí de intermediários. Então, como que eu conseguiria identificar uma possível conexão entre esses 2 telefones? Existe mais de uma forma de se fazer isso, mas eu gostaria de ressaltar a vocês hoje essa funcionalidade chamada localizar rede de conexão. Então, o que essa função vai fazer? Eu selecionei aqui os 2 telefones, então primeiramente eu vou clicar aqui em incluir entidades selecionadas. Notem que ele já trouxe os 2 telefones selecionados para cá. Clique em localizar rede. Notem que a solução ela faz de forma automática a seleção de todos os intermediários, né? Quem são os telefones que utilizaram ali de um contato intermediário. Então, se eu quiser melhorar, deixar essa informação ainda mais clara, eu posso vir aqui nessa opção formatar rede, por exemplo. Notem que o I2 agora colocou uma moldura vermelha nos 2 telefones que seriam os nossos alvos aqui representados, e na cor azul seriam os telefones intermediários, né? Então, para efeito de investigação, isso é um insight bastante interessante. Então, eu consigo fechar diferentes clusters, definir diferentes associações aqui em cima dessa mesma visualização do diagrama. Então, isso é uma funcionalidade muito interessante, principalmente para os cenários que não é tão evidente,
né, a correlação entre esses determinados elementos, né? Então, eu vou só refazer aqui novamente, só para ficar bem claro para vocês. Então, eu selecionei as duas entidades, cliquei em localizar rede e o I2 automaticamente selecionou todos os intermediários, né? Vamos supor que agora eu quisesse isolar esse caso, né? Como que isso é bastante comum também, quando eu tenho bastante informação dentro do diagrama, eu dividir esses casos, né, em cima de cada um desses insights que eu vou obtendo. Então, aqui dentro do menu analisar ainda, eu vou colocar aqui essa Fábio, opção. Pode Fábio, falar, só um Valdir. ponto. Eu vi que algumas pessoas levantaram a mão. Por favor, façam os questionamentos, deixem os questionamentos no chat, que ao final aqui da apresentação do Fábio, vamos abrir para perguntas e respostas, como o Fábio mencionou, tá bom? Por favor, fiquem à vontade, vamos ter um tempo aqui para tirar dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante o processo aqui, é só colocar a questão aqui no chat que vamos fazer aqui um bate-bola com o Fábio para sanar essas dúvidas. Obrigado. Obrigado, Fábio. Imagina, Valdir. Então, dando continuidade, a única coisa que eu fiz aqui foi, eu selecionei esse pequeno cluster aqui, esse pequeno grupo, eu defini 2 telefones como alvo e coloquei essa funcionalidade de localizar rede conectada para que o I2 identifique quem são os telefones intermediários ali, né, buscando uma possível correlação entre esses 2 telefones que nós definimos como alvo. Então, imaginando que esse aqui seja o nosso primeiro caso de exemplo, né, onde nós fizemos ali a importação, fiz a análise de rede conectada, identifiquei alguns telefones ali como sendo os que têm mais atividade, vamos supor que eu queira nesse momento gerar um caso, né, conforme eu falei desse nosso diagrama aqui, como que nós poderíamos fazer isso? Então, conforme eu mencionei a vocês, né, eu copiei esses dados aqui para um diagrama à parte, só um minutinho. Então, eu venho aqui no menu publicar. Então, conforme eu mencionei também no PowerPoint, tem aqui as questões do verificador ortográfico, poderia colocar uma legenda aqui nesse diagrama. Basicamente, eu vou clicar aqui em ajustar uma página, só para que ele delimite aqui as informações de página. Notem que o meu diagrama ele ficou um pouco mais extenso na horizontal. Então, eu posso vir aqui em configuração de página. Isso aqui é bem semelhante ao Office, tá, pessoal? Então, eu só vou mudar a orientação aqui do papel para o formato paisagem. Clico aqui em OK. Notem que as informações elas estão devidamente dentro da margem aqui do limite da nossa página. Eu posso aqui, por exemplo, nesse momento, clicar aqui em imprimir em PDF. Então, eu vou salvar aqui como diagrama teste apresentação webinar. Então, o processo de salvar as informações em PDF é relativamente simples. O que vale a pena ser ressaltado aqui, né? Quando eu gero o PDF, notem que conforme eu vou aproximando o zoom, né, as informações não perdem a resolução. Então, isso é um aspecto bastante interessante, pensando aí na disseminação de casos, né? Muita gente pergunta em relação a isso, pô, o diagrama está muito extenso, como que vai ficar essas informações depois em PDF? Então, eu posso facilmente ir ampliando o zoom e fazendo a leitura aqui do caso, né? Então, aqui é só para realmente exemplificar um pouco essa parte das possibilidades, né, que eu teria também na parte de disseminação. Deixa eu só tirar esse limite de página aqui, vou voltar para esse diagrama anterior. Só para mostrar para vocês também aqui, vou vir para esse diagrama aqui onde eu tenho a representação de alguns latrocínios, né? Aqui são dados fictícios, tá, pessoal? Mas notem que eu tenho aqui os dados de coordenadas de latitude e longitude. Conforme eu comentei com vocês, a parte de georreferenciamento, como que eu faço para plotar essas informações no mapa? Então, basicamente, eu seleciono aqui a entidade que eu quero enviar para o mapa, botão direito e a opção incluir no mapa. Notem que ele já está utilizando aqui o plugin da Esri, conforme eu falei para vocês, né? Então, as informações elas são inseridas aqui dentro dessa mesma interface. Eu posso aqui tem uma série de mapas aqui que a gente pode selecionar também diferente. Eu vou pegar aqui esse de ruas, por exemplo. E à medida que eu vou selecionando os objetos aqui no diagrama, ele é dinâmico, né? Então, ele vai mostrando exatamente onde está cada um desses latrocínios aqui sendo representados no mapa, né?
Então, a parte de georreferenciamento é relativamente simples, eu só queria mostrar para vocês aqui como que eu faço para plotar essas informações. Conforme eu comentei, a gente tem a possibilidade de trabalhar também com o Earth Google, então aqui dentro do menu analisar, se eu venho aqui no provedor de mapas, se eu não quiser utilizar o plugin da Esri, é só alterar aqui para Earth Google, né? Eu não vou fazer esse teste agora aqui, porque o nosso tempo já está se avançando um pouco, mas a parte do envio é da mesma forma, né? Deixa eu só voltar aqui para esse outro diagrama. Então, vou usar esse mesmo diagrama aqui como exemplo, só para mostrar uma outra funcionalidade aqui para a gente fechar. Imagine que eu tenho aí toda essa massa de dados relacionadas às ligações telefônicas, né, entre determinados telefones. Se eu entro, por exemplo, aqui nessa parte de diagramas de barras, histogramas, se eu quiser fazer uma análise um pouco mais aprofundada em cima de data e hora, por exemplo, para buscar algum tipo de padrão de incidência, eu tenho uma série de funções interessantes aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui o mês do ano, primeiramente, notem que o I2 já calculou e identificou aqui também de forma bastante rápida que o mês de setembro é o mês que teve a maior incidência dessas transações. Então, se eu clico aqui em cima desse gráfico de barras, o I2 ele, seleciona, né, de forma estratégica também aqui no nosso diagrama que são 241 ligações que ocorreram no mês de setembro, né? Então, essa parte ela também é bastante dinâmica. Eu posso ir compondo isso com outros elementos. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a hora do dia como histograma. Notem que agora eu tenho um gráfico de histograma aqui na parte inferior. Então, se eu quiser saber, por exemplo, o período do dia que teve a maior incidência dessas ligações, então eu também, de forma bastante ágil, o sistema mostra aqui que ocorreram 67 ligações nessa faixa de horário, né, entre 14 e 16 horas. E à medida que eu clico aqui em cima dessa barra, é dinâmico a interação entre as funcionalidades. Então, se eu quiser saber a distribuição dessas ligações que ocorreram nessa faixa de horário ao longo dos meses, notem que ele mostra aqui dentro do gráfico de barras o posicionamento, né, a distribuição de todas essas ligações aqui. Então, eu vou só limpar essa seleção e eu posso aprofundar um pouco mais, só para a gente mostrar a vocês também que existe uma série de opções aqui interessantes. Se eu pegar, por exemplo, o dia da semana aqui como matriz térmica, agora eu tenho, além do gráfico de barras e do histograma, uma matriz de calor aqui embaixo, né, onde quanto mais vermelho, maior a incidência. Então, se eu pego, por exemplo, aqui essa segunda-feira, que ocorreram 16 ligações, novamente é dinâmico essa interação entre as funcionalidades, e tem também essa parte do destacamento estratégico aqui na área do diagrama. Então, tudo isso é para fornecer ali insights rápidos, né, ao investigador, ao analista, durante a realização das análises. E se eu posso clicar aqui nesse recurso de reproduzir também, onde de forma mais gráfica, né, ele vai percorrendo cada uma das opções ali que nós selecionamos e conforme ele muda o critério de seleção, ele vai fazendo o destacamento estratégico e mostrando o posicionamento de cada uma dessas transações, dessas ligações, né, no caso, dentro da área do diagrama. Então, isso também para fornecer ali insights rápidos, né, ao analista, ao investigador ali pontualmente. Fábio, pode falar, Valdir. Você tem mais... Está terminando? Porque já deu 10 horas, eu queria ver com você. Não, eu encerro por aqui, na verdade, só para recapitular o que a gente fez, né? Então, eu mostrei aqui os aspectos relacionados à interface do produto, eu mostrei a vocês como fazer a inserção manual de objetos, fizemos a importação do zero, né, de um arquivo, para mostrar como o processo é feito, e abordamos aqui algumas funções de análise, né? Conforme eu falei, tem uma série de funções analíticas aqui, mas procurei destacar aqui os aspectos principais. E a partir desse momento, então, eu vou devolver a palavra para o Valdir, para que a gente entre aí no nosso momento de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Bem, vamos encerrar por aqui, já demos mais de 1 hora. Agradeço a todos pela participação, pela audiência. Obrigado, Fábio. E até o próximo evento aí, a e-learning ou o webinar da Imarx. Muito obrigado pela presença de todos. Um abraço. Obrigado a todos, pessoal. Bom dia.